Em rápidas palavras, será que você poderia me dar uma definição do que é o pecado, como ele entrou no mundo e quais suas consequências sobre a nossa vida? Hoje é um vídeo falando sobre o pecado. Não é um dos temas mais pedidos já por causa dessa natureza caída e pecaminosa, mas é um vídeo necessário para entendermos a nossa doença, a nossa enfermidade. Vamos que vamos agora entrar nesse assunto e nos aprofundar mais sobre essas questões. Primeiramente, vamos definir o que é o pecado. Dando uma definição mais teológica e mais profunda sobre o pecado, pecado significa transgredir a lei de Deus. Temos lá o texto em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que ele fala que pecado é a transgressão da lei. O pecado é não nos conformarmos com a lei de Deus, onde a gente troca a herança eterna por migalhas. É não nos conformarmos com a lei de Deus em atos, atitudes, palavras e natureza. Somos corruptos por natureza. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes é corrompida por esse pecado. O pecado é nós nos conformarmos com a lei de Deus, é trocarmos aquilo que é eterno, é como trocar aquilo que é muito valioso pelaquilo que não tem valor algum. Uma definição mais profunda é que o pecado é não nos conformarmos com a lei de Deus, transgredirmos a lei de Deus, errarmos o alvo que Deus determinou. E como o pecado entrou no mundo? Para entendermos a entrada do pecado no mundo, precisamos entender e voltar ao Jardim do Éden, onde Adão e Eva peca contra Deus, a qual determinou que não comesse daquela árvore do fruto proibido. Na qual os dois se rebelaram contra Deus, não se conformaram com a lei de Deus. Primeira coisa que esse pecado gerou: dúvida. A serpente gerou dúvida no coração de Eva, porque disse: olha, Deus disse que morrerás se comer desse fruto. A serpente respondeu: não, certamente não morrerá. Ela não se conformar, ela criou dúvida do que aquilo que Deus tinha dito. A outra questão foi ser igual a Deus, querendo usurpar e tomar o lugar que é de Deus. Adão e Eva quis ser igual a Deus, quis usurpar o lugar de Deus. Esse é o pecado dos nossos pais, esse é o pecado de Adão e Eva. A gente pode definir o pecado como sendo um pecado irracional. Por quê? Porque a gente troca aquilo que é eterno, como diz muito bem em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz que a gente temos uma herança incorruptível, incontaminável, guardada no céu. É uma herança incorruptível, incontaminável e não pode se murchar ao longo do tempo. E essa herança é certa que virá. E a gente troca essa herança por migalhas. A gente troca essa herança por coisas sem valor algum. É isso não nos conformar com a lei de Deus. E esse pecado é imputado em nós. Como Adão representava toda a humanidade é representada por Adão. E algumas preposições se levantam. Olha, se eu tivesse no lugar de Adão, eu não comeria. Mas uma coisa a gente deve entender: que Adão representava toda a humanidade. A questão aqui não é se você iria comer. A questão é que você comeu. Como Adão comeu daquele fruto proibido, todos nós comemos daquele fruto proibido. A culpa de Adão é imputada sobre nós. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele fala que por um só homem entrou o pecado. E assim o pecado, a morte, e todos morremos. A morte reinou de Adão até Moisés. E Paulo enfatiza muito isso. Por um só homem entrou o pecado. Por um só homem, por um só ato de injustiça. Todos nós fomos considerados culpados. Porque Adão representava toda a humanidade. Ele, como ente federativo, se Adão fosse abençoado, toda a sua descendência seria abençoada. Adão caiu, todos nós herdamos essa culpa. E todos, sem exceção, todos herdaram essa corrupção. Tá bom, eu entendi que todos os descendentes de Adão herdaram essa corrupção. Mas eu quero que você me explique aqueles que não haviam a lei ainda, aquele que não havia a lei, porque a lei foi dada no Monte Sinai. Me explica isso, por favor. Paulo enfatiza muito isso ao colocar no verso 14, que diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão.
Uma demonstração de que todos herdaram a culpa de Adão é que todos nós morremos, todos nós padecemos. E ele explica, Paulo enfatiza que a morte reinou de Adão até Moisés. Como ele enfatiza isso, ele quer dizer sobre aqueles que não haviam a lei escrita ainda. Pois seria injusto, Jânio, já que eles não tinham a lei. Mas Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 17. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, serve a ele de lei para si mesmo. Verso 15. Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência em seus pensamentos, mutuamente acusando e os defendendo-se. Esse texto explica que os gentios não haviam a lei, mas a sua consciência estava gravado a lei de Deus. Deus não deu a lei a Moisés escrita, mas gravou em seu coração. Assim como Paulo também enfatiza que a lei foi escrita no coração deles, acusando, denunciando de suas faltas e revelando a sua podridão e o seu pecado. Injusto, Jânio. Estão colocando o pecado de Adão sobre mim. Eu não pequei, pai. Eu não pequei. Após se isso te serve de consolo, lá em Romanos capítulo 2, versículo 6, assim que cada um receberá segundo o seu procedimento. Se você acha que não é pecador, já que nós pecamos constantemente, em atos, em ações e em atitudes. E como eu enfatizei muito bem, todos nós pecamos. A Bíblia não tem exceção. Ela diz que só foi ele que pecou. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus, sem exceção. E também, um dos pontos que me traz alívio, e é o que pode trazer alívio para você, vai depender da sua situação. Em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O que me traz alívio é saber que assim como Adão me representava, hoje Cristo me representa como mediador da graça. Assim como por uma só ofensa entre o pecado do mundo, assim também por um ato de justiça de Cristo, pelas suas obras, sim, somos salvos pelas obras, as obras de Cristo no Calvário, pelas obras de Cristo que me representa como meu representante federativo. Cristo é a cabeça, como nos representando de todo o mal. Isso que nos traz alívio, ao saber que Adão me representa, Cristo também me representa. Assim como o pecado entrou no mundo, assim também pela justiça de Cristo, o pecado saiu da minha vida. Não herdamos apenas a culpa, mas herdamos também a natureza. E essa natureza somos corrompidos desde a nossa meninice. Um dos textos mais fortes ao representar isso está lá em Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado, me concedeu minha mãe. Mas se a gente fazer uma exegética bíblica, vamos perceber pelo verso 1 e por diante, quem é que está falando esse pecado? O contexto representa o pecado de Davi confessando diante de Deus. Davi confessa a sua iniquidade. Ao perceber que cometeu um pecado contra Deus, ele percebe que era pecador desde a sua meninice. Um dos textos muito parecido com isso está lá também, mais adiante, em Salmos 58:3, que diz assim: Devia-se os ímpios desde a sua concepção, nasce e já se descaminham, proferindo mentira. O texto fala que os ímpios se desviam desde a sua concepção, nasce proferindo mentira. Isso pode entrar muito no contexto de criação de filhos, como alguém chega e diz assim: olha, eu não sei de onde meu filho aprendeu a mentir. Mas na verdade a gente deve explicar uma coisa: isso já é consequência dessa natureza caída, herdada de Adão. Estamos aqui para ensinar ele a falar a verdade, guiar ele para proferir da sua boca coisas boas. Porque quem ensinou a mentir já é natural. Toda a nossa natureza é afetada por causa dessa natureza que herdamos de Adão. E um dos textos que muito me chama a atenção, e um dos textos que explica muito bem, está lá em Efésios, capítulo 2, do 1 ao diante. Vamos nos aprofundar nele. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, na qual andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre qual também todos nós andávamos por outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. A carta de Efésios ela é autoexplicativa.
Paulo ele enfatiza muito que antigamente andávamos por outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas Cristo nos vivificou. Ele revela que o estado do ser humano é de morte, é de podridão. O homem está morto para com Deus. Está morto não apenas espiritualmente, mas em todas as suas ações. É morta perante Deus. O homem estava morto em pecados e delitos. Nossa inclinação era para seguir o curso deste mundo, da dominação da potestade do príncipe do ar. Todo o nosso coração estava corrompido. Ele diz que nós seguimos a inclinação da nossa carne, os nossos desejos. Para enfatizar e explicar melhor, não quer dizer que o ser humano não possa fazer alguma coisa boa, mas significa que toda a sua obra é manchada pelo pecado. Nada do homem é totalmente bom. Tudo é manchado por esse pecado. Assim como Isaías 64:6 explica muito bem isso, os trapos de imundice, assim as nossas obras. Essa corrupção herdada contamina todas as nossas boas obras. Ele diz que as nossas obras são como trapos de imundice. Imagine as nossas piores obras. E trapos de imundice naquele tempo era onde que as mulheres viviam menstruadas, e elas usavam aquele pano e saíam os líquidos do seu corpo e manchava aquele pano. Poderia ser o pano mais bonito, mas ele era manchado. Assim também as nossas obras pode ser até bonitinha, pode ser até charmosinha, mas ela é manchada pelo pecado e pela corrupção. E a gente tenta aí oferecer isso a Deus para a nossa salvação. Não é apenas nojento, mas é incoerente e irracional. Por isso que por obra ninguém pode ser salvo. As nossas obras são manchadas pelo pecado. O homem faz atos civis, coisas boas, pela graça comum. Mas isso quer dizer que ele não esteja totalmente corrompido. Alguns textos para aprofundar. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Coração corrompido diante de Deus. Outro texto também é Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, toda coisa é suja para os sujos, porque as suas mentes estão corrompidas totalmente. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Eu reconheço que não existe nem um bem em mim. Está em mim, mas não o efetuar. O querer de fazer o bem está em mim. Algumas divergências aqui teológicas. Paulo não convertido ou Paulo já convertido. Não importa, o texto é claro sobre a consequência do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 8. Quem é da carne se inclina para as coisas da carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus por causa dessa natureza caída. Depois de tantos esses vídeos, me dá uma solução, por favor. Me dá uma brecha. A gente só poderemos ser redimidos aplicando a obra salvadora de Cristo em nossas vidas, que é aplicada pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da maldade e nos faz de novo. Somente pela obra sacrificial de Cristo, que toma o nosso lugar, sacia aquilo que era nosso por direito, o salário da morte, que pertencia a nós, na qual a gente ia beber aquele cálice da ira de Deus. Mas Cristo toma o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida em abundância, para que nós que estávamos mortos em pecados e delitos, como diz em Efésios 2, para que aqueles que estavam mortos em pecados e delitos pudesse viver, para que nós pudéssemos viver, para que os nossos pensamentos e a nossa natureza caída fosse transformada pelo precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo nos livra de toda a nossa maldade e de todo o nosso pecado. Mas depois de transformados, devemos enfatizar uma coisa. É a chamada na teologia chamado já e ainda não. Já somos transformados, mas ainda não por completo. 1 João capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados, estamos mentindo. Todos os dias nós precisamos buscar o sangue precioso de Cristo. Se você gostou do vídeo, deu um trabalho pesquisar, estudar sobre esse assunto, eu queria que esse vídeo fosse o primeiro do canal. Mas não é um assunto que chama muito a atenção. Você já é um guerreiro de ter ficado até o final desse vídeo.
Desde já agradecemos por tudo que você fez. Se foi gratificante, compartilha, comenta e curte. Fique na paz, foi uma honra e um privilégio. Estamos aqui